Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Grato a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor pela confiança, e a todo o nosso corpo de obreiros, assim como a igreja, que mais uma vez vai ouvir a palavra do Senhor. Feliz pela presença da Dani Cirqueira aqui, que Deus abençoe. Mateus 27, 46, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Nós vamos falar hoje, estamos na série sobre as 7 frases de Cristo na cruz, e hoje nós vamos pregar sobre esta frase: Deus meu, por que me desamparastes? Eu vou tentar ser prático com os irmãos, mas ser muito fiel na ministração para nós entendermos. Essa é uma das frases na cruz do Calvário que sempre, pelo menos comigo, sempre aconteceu aquela dúvida: por que que Jesus, o Filho de Deus, está dizendo que foi desamparado pelo seu Deus, pelo seu Pai? Por que que Deus não ajudou seu Filho? Ficam algumas interrogações que nós fazemos, principalmente quando estamos caminhando na fé, e nós vamos tentar entender um pouquinho disso na ministração de hoje, amém? Deixa eu ver se o slide vem, não sei se sou eu ou se é lá, pronto. Rapidinho enquanto o slide vem. Nós precisamos entender a profundidade da cruz e do momento da cruz para compreendermos um pouquinho o porquê que Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase muitas vezes é usada em contextos diferentes e erroneamente. Às vezes nós queremos usar ela de forma romântica, às vezes nós queremos usar ela para alguns momentos de dificuldade que passamos, então nós queremos olhar para o céu, e como diz lá fora, né, ó céus, ó vida, nós dentro da igreja temos o costume de usar, ó Deus, por que me desamparaste? Mas nós vamos ver que a profundidade dessa frase, ela vai além de algo humano, de um sentimento apenas romântico, mas ela é bem mais profunda do que nós entendemos. Samuel, eu não sei, não está dando para fazer a leitura, eu vou fazer do celular. E aí os irmãos têm no aplicativo também, você pode acompanhar, quem tiver o aplicativo, o tema já está no aplicativo, e aqueles que não tiverem, vai observando o que eu vou ler, tá bom? Introdução. É preciso entender o real significado do momento da cruz para entender o porquê dessas palavras de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus Cristo é o Cordeiro inocente pagando pelos nossos pecados. Ele se fez pecado mesmo não sendo pecador, para que fôssemos justificados. Na cruz, os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus, trazendo sobre ele toda a ira da santidade de Deus. Então vamos lá. Primeiramente, Jesus está na cruz, como nós já sabemos, não porque ele fez algo errado, mas sim pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Então, nesse momento que Jesus está na cruz, ele se torna o que a lei dizia, que para que os pecados fossem perdoados, era preciso pagar com a vida de alguém que fosse inocente. Se lemos o Antigo Testamento, era costume ter os seus pecados perdoados através do sacrifício de um cordeiro, de um animal. Nós vemos por várias vezes ofertas sendo levadas até o sacerdote de animais para ser sacrificado. Qual era o pecado dos animais? Nenhum, eles eram inocentes, mas estava morrendo pelo pecado daquele que o levava. Jesus Cristo na cruz, ele é o nosso Cordeiro, aquele que está morrendo em nosso lugar pelos nossos pecados. Mas
Tem algo interessante que nós precisamos entender. Na cruz, Jesus se tornou pecado. É mais profundo do que nós dizemos assim, Jesus morreu na cruz por mim. Sim, mas essa frase tem uma profundidade muito grande. Se ele morreu na cruz por mim, ele que é santo, justo, inocente, sem nenhuma ofensa, sem nenhum pecado, ele se tornou pecado no meu lugar, na cruz do Calvário, para que os meus pecados fossem perdoados. Segundo, na cruz do Calvário, a ira da santidade de Deus recai sobre Jesus, porque ele está carregando e trazendo sobre ele o pecado de toda a humanidade. Então entenda uma coisa, Jesus, o Filho de Deus, está na cruz, e ele se torna o pecado de toda a humanidade. Deus é santo, Deus é justo, Deus é juiz, e na cruz do Calvário, ele olha para a cruz e ele não vê mais o seu filho, simplesmente. Quando ele olha na cruz, ele vê o pecado de toda a humanidade que está na cruz. Então a ira da santidade de Deus se acende, e ela é jogada totalmente, a ira da santidade de Deus é jogada totalmente na cruz do Calvário. E quem está na cruz? Jesus, mas ali ele se tornou pecado. Então a partir daí você vai começar a entender por que Jesus está dizendo, Pai, ou meu Deus, por que me desamparaste? Vamos lá? Acho que agora dá para... Não dá? Vamos continuar no celular. Ponto 1, o relacionamento de Deus com Cristo na cruz do Calvário. Cristo se tornou pecado. Na cruz Cristo se tornou pecado e Deus é o juiz. A única maneira de Deus ser justo e nos justificar foi encontrando alguém para ser o nosso fiador, que sofresse as consequências da lei. O salário do pecado é a morte. Deus sendo justo, Deus sendo santo e justo, não podia fazer vista grossa aos nossos pecados, éramos culpados. Nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz, e nesse momento a santidade de Deus não podia ter comunhão com Cristo, pois ele foi feito pecado. A sentença que era para ser executada em nós, foi totalmente executada em Cristo. Agora dá para você ler e acompanhar aqui. Vamos lá. Na cruz do Calvário, Cristo se torna o pecado. E naquele momento Deus é o juiz. Deus não podia de maneira nenhuma fazer vista grossa aos nossos pecados, porque ele, como justo e santo, se ele faz vista grossa aos nossos pecados, ele está indo contra um dos seus atributos, ele está indo contra aquilo que ele é, não tem como. Nós precisávamos e deveríamos pagar pelos nossos pecados, a humanidade tinha que pagar pelos seus pecados. Então, Deus, sabendo que nós, como seres humanos, não aguentaríamos pagar pelos nossos pecados, ele consegue um fiador, ele coloca Cristo como aquele que vai ser o cordeiro, o fiador dos nossos pecados. Você sabe muito bem o que é um fiador, é alguém que assume a responsabilidade daquilo que você fizer. Se você comprar algo, colocar um fiador e você não pagar, quem vai assumir a sua dívida é o fiador. Então Deus, naquele momento, sabendo que nós não conseguiríamos pagar pelos nossos pecados, ele colocou Cristo como fiador na cruz do Calvário e disse: vai lá, meu filho, paga pelo pecado do Pablo, paga pelo pecado do Antônio Carlos, paga pelo pecado do Éder. Eles não vão conseguir pagar a dívida que tem, é muito grande, mas você será o fiador dos seus pecados. Mais do que isso, Cristo é justo, isso aí não tem interrogação, isso aí não tem conversa. Mas ele ainda não era o justificador. Por quê, Pablo? Porque ele ainda não tinha morrido pelos nossos pecados. Ele ainda não tinha pagado pelos nossos pecados. Mas na cruz, quando Cristo se torna pecado, morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele não ressuscita apenas como um justo, mas ele ressuscita como aquele que é justificador de toda a humanidade. Por que, Pablo, ele é justificador? Porque ele pagou com preço de sangue pelo meu e pelo teu pecado, para que você não fosse condenado, para que eu não fosse condenado. Então agora ele se torna justo e justificador de todos os homens. Não há mais acusação sobre você, porque ele carregou sobre ele todas as acusações. Cristo, a partir da cruz, ele se torna justo e justificador
de todos os homens. Deus não fez vista grossa, Ele requereu, Ele cobrou a nossa dívida sobre Cristo, que assumiu os nossos pecados. Ponto 1. 2. A profundidade da angústia de Cristo. Mais do que as dores físicas, estava sobre Cristo um peso espiritual. Cristo, sendo puro e santo, não conhecia a iniquidade. Estava agora na cruz, tornando-se pecado. Como um cordeiro, ele foi oferecido em nosso lugar. A justa ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário. Então vamos lá. É mais do que um peso físico, simplesmente. É mais do que um peso emocional. É um peso espiritual de toda a humanidade que recai sobre Jesus. Mais do que isso, Cristo é santo, Cristo é justo, Ele não conhece pecado, Ele é Deus e Ele também é agora 100% homem. Como Deus, Ele é justo e santo. E como homem, Pablo, Ele é justo e santo. Ele cumpriu tudo que Ele precisava cumprir na lei. Ele cumpriu tudo nessa terra e em nada foi achado erro nele. Mas agora na cruz do Calvário, Ele olha e diz: eu vou me tornar pecado. Algo que Ele nunca fez e nunca foi pecar e ser pecador. Mas agora na cruz Ele está dizendo: eu vou me tornar pecado. Então agora há um peso sobre Cristo que Ele nunca sentiu. O peso do pecado que está sobre Ele. Então há uma angústia sobre Cristo agora, a angústia de estar na cruz, se tornando e sendo pecado pelas nossas iniquidades. Mas Cristo passa por essa angústia sem reclamar. Cristo passa por essa angústia sem lamuriar. Ele não reclama, Ele não desiste, Ele em nenhum momento diz: eu não vou. Mas enquanto Ele se torna pecado, seu Pai que está no céu, sendo Deus juiz, está julgando agora uma sentença a Ele. E o salário do pecado é a... Não, tem muita gente para pouca voz. A máscara te limita, mas ela não te cala. O salário do pecado é a... Então, a sentença de Cristo, que não era de Cristo, era nossa, é que Ele deve morrer. E agora Cristo é sentenciado à morte. E Ele sente a angústia do pecado sobre Ele, porque Ele se tornou pecado pelos nossos pecados, para que fôssemos justificados por Ele. 2. Por que me desamparaste? O peso da cruz. Essa frase de Cristo na cruz expressa o inimaginável sofrimento da separação do Pai que o Filho teve que experimentar. Não é uma declaração romântica, é a dor e o sofrimento de um filho a não sentir sua comunhão com o Pai. O pecado implica na separação de Deus. Cristo se tornou pecado na cruz e por isso foi abandonado. Então entenda comigo, se Cristo se tornou pecado e Deus é justo, nós dizemos que uma forma do homem se separar de Deus é através do pecado. O pecado é uma separação. O pecado distancia o homem de Deus. Você não pode pecar porque você vai para o inferno. Não é simplesmente isso. Não, irmão, não peca porque você vai para o inferno. Não, o inferno é consequência. Mas o maior ato de que nós não podemos pecar é porque o pecado, ele nos traz uma separação, um distanciamento de Deus. E o filho, em todo o tempo, teve comunhão total com o seu pai. Só que na cruz ele sente um peso que ele nunca sentiu. Qual é, Pablo? O peso do pecado? Isso. E qual é o peso do pecado? A separação do seu pai. Quando Cristo está na cruz, ele não sente mais comunhão com seu pai. Porque de fato, na cruz, Jesus não pode ter comunhão com seu pai. Ora, Pablo, como é que é isso? Isso. Se na cruz ele se tornou pecado, Deus não tem comunhão com o pecado. E na cruz, Cristo é o pecado. Então agora Cristo se vê separado, distante, sem nenhuma comunhão com o seu Pai. É por isso que a frase, por que me desamparaste, tem um peso grande. Porque não é simplesmente um filho dizendo, Pai, cadê o Senhor? É um filho que sabe o porquê o seu pai está distante. Ele sabe que o seu pai está distante porque na cruz ele está assumindo os nossos pecados. E ele sabe que existe alguns que estão gritando lá embaixo, desce, 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 desce. Mas ele sabe que se ele descer, ele volta a ter comunhão com o Pai. Mas nós, eternamente, não teríamos comunhão com Deus.
Então ele não desce da cruz para que eu e você pudesse termos comunhão com Deus eternamente. Será que você pode dar um glória a Deus? Porque ele venceu para que nós tivéssemos comunhão com o Pai. É o filho sentindo a dor, é o filho sentindo o abandono do seu pai, mas ele entende que o seu pai, sendo santo e justo, não pode aproximar dele, que naquele momento está se tornando pecado. Ele não está se tornando pecado pelo que ele fez, ele está se tornando pecado por amor. Nós pecamos muitas das vezes, entenda a frase que eu vou dizer, nós pecamos muitas das vezes pela falta de amor, pela falta do amar a Deus acima de todas as coisas, pela falta de amar o próximo como a si mesmo. Mas Cristo não. Cristo, ele se tornou pecado por amor à humanidade e a todos os homens. Ele sente o peso do abandono do Pai. Ponto 2. O salário, voltou? Vamos lá, pronto. Agora vai. O salário do pecado é a morte. Morte é uma separação. A morte física separa o corpo do espírito. E a morte espiritual separa o homem de Deus. Essa morte é causada pelo pecado. Por se tornar pecado em nosso lugar, o salário que Cristo recebeu foi a separação do seu Pai por conta dos nossos pecados. Cristo não somente sofreu pela morte, mas por ter sido abandonado, desamparado, separado do seu Pai. Então vamos entender a primeira frase. Morte é uma separação. O salário do pecado é a morte. O pecado traz uma separação, porque o salário dele é morte. Morte é separação. Então se eu dissesse assim, ó, o salário do pecado é separação, não está errada, está certa. Porque a morte da carne separa a carne do espírito, da alma. Mas a morte espiritual separa o homem de Deus. E a morte física é causada por coronavírus. A morte física é causada por enfermidades, por acidente. Mas a morte espiritual é causada pelo pecado. E Cristo está na cruz e ele não está com coronavírus. Cristo está na cruz e ele não está com câncer. Cristo está na cruz e ele está se tornando pecado. E se o salário é a separação, ele está distante do seu Pai. Então, na cruz, Cristo se sentiu abandonado. E eu vou dizer algo e não se escandalize. Na cruz, Cristo foi abandonado. E não há outra opção. Se o pai não abandona o seu filho, ele abandona a humanidade. Se o pai não desampara o seu filho, ele desampara a humanidade. Então, por amor, Deus escolhe momentaneamente abandonar o seu filho, para não nos abandonar por toda a eternidade. Por amor, Cristo desampara o seu filho, para não nos desamparar por toda a eternidade. Você consegue entender que amor é esse que Deus tem por você? Muitas vezes pelo coronavírus nós queremos abandonar Deus. Muitas vezes por uma porta fechada nós queremos deixar Ele. Mas Ele está na cruz se tornando pecado. Os homens dizendo, desce, desce, desce. E Ele dizendo, eu não vou descer, porque eu não vou deixar eles descerem ao inferno eternamente. Aleluia. Vamos mais um pouco. Ponto 3, o amor de Deus na cruz, uma prova de amor. Por que me desamparaste? Essa frase é uma prova de amor. Pablo, eu não consigo entender por que essa frase é uma prova de amor. Te explico agora. Deus entrega seu filho na cruz, e para não desamparar o homem por toda a eternidade. Então, lembra uma coisa, eu estou dizendo que Deus desamparou a Cristo, seu filho, ou abandonou, mas isso não é eterno, isto é momentâneo. A Bíblia até dá uma hora, da hora sexta à hora nona, mais ou menos, que houve silêncio, o sol se escureceu, é aquele momento que Cristo está sendo abandonado momentaneamente. Mas se Cristo não é abandonado momentaneamente, o homem é desamparado por toda a eternidade. Seríamos abandonados por toda a eternidade, porque ele não poderia ter comunhão com nós pecadores. Então, desamparou seu filho momentaneamente na cruz, lançando sobre ele todos os nossos pecados. Se o pai ampara seu filho na cruz, todos nós estaríamos desamparados eternamente.
Se Cristo fizesse igual muitos gritavam para ele fazer, e descesse da cruz, todos nós estaríamos condenados a descer ao inferno. A salvação é recebida de graça, mas custou tudo para Deus, custou a vida do seu próprio Filho. Jesus está na cruz se tornando pecado, e alguns estão lá embaixo olhando e dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és quem tu diz que és, desce dessa cruz, e nós creremos em ti. Só que se Cristo desce da cruz, ele tem todo o direito, ele tem todo o poder, ele poderia descer da cruz, mas se ele desce da cruz, nós estávamos eternamente condenados a descer ao inferno. Eu vou repetir essa frase porque eu quero que ela fique no seu coração. Se Cristo desce da cruz, você, eu, nós estaríamos eternamente condenados a descer ao inferno. Hoje, se nós cremos em Cristo, se nós seguimos os seus passos, temos a opção de graça de sermos salvos. Ninguém aqui paga pela salvação. Ninguém aqui pode se salvar. Não, eu vou ser salvo porque eu prego. Não, vou ser salvo porque eu canto. Não, vou ser salvo porque eu ganho alma. Não, vou ser salvo porque eu sou muito bom em falar em línguas estranhas. Não, não, você vai ser salvo pelo que ele fez, não pelo que você vai fazer. É de graça. Por que é de graça? O preço já foi pago. Só que lá na cruz os homens estão dizendo: desce, desce, nós vamos crer em ti. E ele olha, e ele vem para 2021 e vê a Catedral do Amor toda reunida, glorificando a ele num culto de ensino. Ele diz: se eu descer, a Catedral do Amor não vai me adorar. Se eu descer, a Catedral do Amor não vai se reunir. Se eu descer, a Catedral do Amor, mesmo de máscara, não vai poder dar glória. É por isso que eu não vou descer, porque eles não vão descer ao inferno também. Eles vão morar eternamente comigo no céu. E só quem acredita nessa palavra pode dar um glória a Deus. Glorifica esse Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Salvação é de graça, mas custou muito a Deus. Custou ele abandonar o seu filho momentaneamente. Custou a vida do seu filho sendo derramado na cruz, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. 3.2, ele venceu. Nós não suportaríamos o peso da cruz, nem o desamparo de Deus. Logo seríamos condenados eternamente. Mas ele venceu por nós. Eu vou repetir para você dar um glória, porque é culto de ensino, mas pastor Éder diz que nós somos pentecostal e pode dar glória. Nós não suportaríamos o peso da cruz, nem o desamparo de Deus. Logo seríamos condenados eternamente, mas ele venceu por nós. Agora eu vou para o próximo. O desamparo de Deus a Cristo na cruz é a prova de que Cristo se tornou pecado e pagou o preço por nós. Deus não aliviou o julgamento do pecado. Então entenda essa verdade comigo. Quando Deus desampara seu filho na cruz, é a prova de que os nossos pecados foram julgados e pagos. Porque se Deus alivia para seu filho, ele não estava aliviando para o filho, ele estava aliviando para nós, e estava indo contra o seu próprio atributo de ser justo, de ser santo. Então na cruz ele não alivia de tal maneira que o seu filho não é mais um, é o seu filho. Está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? E mesmo assim, Deus não desce do céu com anjos. Deus não desce do céu e tira o seu filho da cruz, porque se ele tira, ele estaria aliviando, e os nossos pecados não estariam sendo pagos. Mas quando Cristo diz essa frase, ele está confirmando por nós e dizendo: o preço está sendo pago. Você não aguentaria ser desamparado, mas eu fui desamparado por você. Você não aguentaria ser abandonado, mas eu fui abandonado por você. Você não aguentaria a justiça da ira de Deus sobre você, mas eu suportei o que você não pode suportar, para você poder dizer por toda a eternidade: ele pagou o preço, eu venci com ele na cruz do Calvário. O desamparo de Deus é a prova de que os pecados dos crentes em Jesus já foram julgados com justiça na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo.
A igreja não será julgada pelos seus pecados. Na cruz, aqueles que creem em Cristo Jesus, já foram julgados. Os seus pecados já foram julgados. É por isso que Romanos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já fomos julgados na cruz. Cristo já sendo justo com o sacrifício na cruz, se tornou justificador de todos aqueles que nele crê. Já falei esse ponto, então vamos para o próximo. Desamparado para não desamparar. São 2 versículos que eu coloquei que resume tudo que nós falamos aqui essa noite. Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não havia pecado sobre ele, mas ele carregou. Nós temos paz hoje porque ele foi castigado. E eu acho, eu vou falar lindo, mas entenda o contexto que eu estou falando da palavra lindo. Ele foi moído. E há uma versão, não em Isaías, mas da Bíblia, que diz assim, Deus teve prazer em moer o seu filho. Mas não por ser o seu filho, mas porque ele estava fazendo justiça do pecado dos homens. Então quando ele olha para a cruz, ele vê pecado, ele moe quem está na cruz, porque ele não vê filho, ele vê pecados. Ele tem prazer em moer o pecado. Mas quando ele está moendo o pecado, ele está moendo o seu filho, que está pagando o preço por nós. Mas ele foi moído pelos nossos pecados. E é por isso que nós hoje podemos dizer: somos sarados. Somos sarados. Mas Pablo, tem gente que está com Covid em casa, mas mesmo com Covid ele pode dizer: eu sou sarado. Pablo, tem gente com câncer no hospital que serve a Jesus, mas mesmo com câncer, ele pode olhar para o céu e dizer: eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado, pelas suas pisaduras, a catedral do amor é sarada. Você pode glorificar, você pode glorificar, você pode glorificar, você é sarado, porque ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Não estou falando de algo natural, não estou falando de algo físico. Estou falando de uma sentença que o inimigo tinha prazer em apontar o dedo e te condenar. Mas ele é o castigo que nos trouxe a paz. Ele foi moído pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Filipenses 2:9. Cristo foi desamparado na cruz. Entenda que a parte A do versículo, ela não é o versículo em si, mas eu só coloquei como um embasamento do que está escrito aqui. Cristo foi desamparado na cruz momentaneamente para cumprir o propósito. Então, se Cristo não é desamparado e fosse amparado pelo seu Pai, o propósito não iria ser cumprido. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos cumprir o nosso propósito. E às vezes cumprir o propósito, ou melhor, eu vou ser um pouquinho mais radical, cumprir o propósito dói. Cumprir o propósito faz nós chorarmos. Cumprir o propósito faz nós sofrermos. Mas entenda uma coisa, vale a pena. Porque Cristo morreu na cruz para cumprir o propósito, e valeu a pena. Então, Cristo foi desamparado na cruz momentaneamente para cumprir o propósito, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu acho lindo a Bíblia, e eu gosto sempre de falar da morte de Cristo, porque é impossível falar da morte de Cristo e terminar a pregação assim, meus irmãos, Jesus morreu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É impossível, é impossível. Se você falar da morte da cruz, você vai ter que falar: Jesus morreu. E eu sei que dependendo do momento que nós estivermos e do ambiente que nós estivermos, essa frase vai dar um choque em nós. E nós vamos até por alguns segundos querer bater uma tristeza ou um sentimento de derrota, porque se o mestre morreu, acabou. Mas aí o pregador só pode terminar a pregação se ele continuar dizendo: mas ao terceiro dia.
Ah, glorifica, glorifica, porque eu sei que você entendeu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Detalhe, ele ressuscitou. Lázaro ressuscitou, mas não está vivo. Mas o meu e o teu Jesus ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Só quem sente a presença desse Jesus, levanta a mão e glorifica a presença dele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E Deus, não é Pablo, não é Catedral do Amor, não é São Sebastião, não, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Deus o exaltou. Eu acabei de te falar que quem desamparou Cristo na cruz foi Deus, momentaneamente. Quem abandonou Cristo na cruz foi Deus, momentaneamente. Por que ele fez isso? Por amor. Mas depois que o seu filho cumpre o propósito, Deus o exalta à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pensa no nome grande da terra, pode pensar no nome de prefeito, governador, presidente, pode pensar no nome de deuses feito pelas mãos humanas, pode pensar no nome de alguém muito grande, está muito abaixo do nome do nosso Salvador, Jesus. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então eu vou fazer aqui um paralelo. Cristo foi desamparado para cumprir o propósito. Cristo foi abandonado para cumprir o propósito. Deus o deixou, mas deixou por conta do propósito. É como se Deus estivesse lá do céu olhando e dizendo: filho, aguenta. Eu não vou falar com você agora, porque você se tornou pecado pelos homens. Aguenta. É só você cumprir o propósito. Depois do propósito, a gente conversa. Traz isso para a sua vida hoje. A porta está fechada, Deus está do céu olhando e dizendo: calma, filho, é só para cumprir o propósito. Mas depois que você cumprir o propósito com a porta aberta, com a porta fechada, calma, que depois do propósito ser cumprido, eu tenho porta aberta para você. Filha, está chorando hoje, está sem saúde hoje, filho, está difícil hoje, se sentindo sozinho, calma. Não, mas eu queria que no culto de quarta levantasse um profeta, pegasse na minha cabeça e dissesse: assim diz o Senhor. Mas Deus não está dizendo nada, e Deus está do céu dizendo: estou em silêncio, mas é só para cumprir o propósito. Calma, porque depois que você cumprir o propósito, eu tenho exaltação para você. Depois que você cumprir o propósito, eu abro a porta para você. Depois que você... eu estou profetizando, é culto de ensino, Pablo, mas eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a vida de alguém que está dizendo: Deus, por que tanta dor, por que tanto sofrimento? E Deus está dizendo: é só você cumprir o propósito. Depois do propósito, eu tenho exaltação para você. Você recebe essa palavra? Depois do propósito, ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Conclusão: o momentâneo desamparo de Deus a Cristo na cruz, na verdade não foi ao seu filho, mas sim ao pecado que ele se tornou em nosso lugar. Então, leva a isso. Pablo, eu não entendi nada. Você fala muito alto, sua voz é irritante, você não sabe falar, e eu não consegui entender o que você disse. Mas aprenda pelo menos isso agora. Vou até falar baixinho para você não sentir a minha voz irritante. O momentâneo desamparo de Deus a Cristo na cruz, na verdade não foi ao seu filho, mas sim ao pecado que ele se tornou em nosso lugar. Deus desamparou o seu filho na cruz? Sim. Se alguém um dia vier te acusar e dizer: não, mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que Jesus, que é filho de Deus, se sentiu desamparado. E você vai dizer: é verdade? Não é mentira? Mas ele foi desamparado, não, Deus desamparou, não seu filho. Deus desamparou aquilo que o seu filho se tornou. E o que ele se tornou? Pecado. Oxe, mas ele não é santo? É. Ele não é justo? É. Mas você está dizendo que ele se tornou pecado? Sim, mas não pecado dele. O teu pecado, que está querendo dizer que a Bíblia está errada. O meu pecado,
que já fiz muita coisa errada. Mas sabe por que você pode receber a salvação? Porque ele se tornou pecado, momentaneamente, foi desamparado, momentaneamente, para que você e eu pudéssemos alcançar a salvação. Então Deus não desamparou seu filho, ele desamparou aquilo que o seu filho se tornou. Isso é uma prova de amor ao homem. Se o pai ampara seu filho, estaríamos desamparados por toda a eternidade. O pai moeu seu filho para que pudéssemos ser justificados por ele. Palavra-chave, e eu termino. A frase interrogativa de Cristo na cruz: por que me desamparaste? É uma prova de amor. Prova que Jesus me ama. Ele disse: por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu. Eu acho interessante que, pelo menos nas versões que eu li, e aqui nós temos os nossos mestres que me ajudam nos estudos, me corrigem quando eu estou errado. Tem pastor José Willis, pastor Antônio Carlos, pastor Éder, que pode me corrigir, mas pelo menos nas versões que eu li, eu não encontrei uma versão dizendo Pai, Pai. Mas sempre Jesus está dizendo Deus meu, Deus meu. Porque ele sabe que quando ele está na cruz, não é o Pai que está ali, é o juiz que está julgando aquilo que ele se tornou. É por isso que ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sabe que apesar de ele estar se sentindo abandonado, ele está abandonado porque veio um julgamento sobre ele. E ele poderia ser amparado, sim ou não? Sim. Mas se ele for amparado, nós ficamos desamparados. Se ele é socorrido, nós não receberíamos socorro. Então, deixa eu te pedir com carinho, pode estar difícil essa fase, pode estar difícil esses anos, pode ser difícil adorar com máscara, pode ser difícil vir para a igreja com tantos decretos, com tantas coisas, e às vezes é difícil adorar a Deus em casa, mas todas as vezes que você disser, está difícil, lembra, que mais difícil foi para Ele, que como justo e santo se tornou pecado por nós, para que nem que fosse com máscara, mas com máscara nós pudéssemos adorar a Ele, para que nem que fosse com álcool em gel na mão, mas com álcool em gel na mão, você pode, eu posso levantar a mão e dizer, obrigado meu Jesus, obrigado, eu sou livre, porque o Senhor venceu por mim na cruz. Fica de pé porque eu terminei. Os estudos ministrados foram: Pai, perdoa-lhes, o 2, estarás comigo no paraíso, mulher, eis aí o teu filho, e hoje, por que me desamparaste? Os próximos estudos, tenho sede, que será ministrado na próxima semana. Deu para você entender um pouquinho dessa frase e sair nessa noite entendendo um pouquinho mais da Bíblia Sagrada? Diga glória a Deus. Então vamos fazer uma oração juntos, mas eu não quero fazer uma oração de pedidos, nós já clamamos essa noite. Eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento. Eu queria que você agradecesse com o sentimento de que você entendeu essa frase de Jesus dizendo, por que me desamparaste? Nunca mais olha para os céus e diz, Deus, por que me desamparaste? Porque por mais difícil do momento que você está vivendo, o momento mais difícil Ele já viveu por nós na cruz do Calvário. Você consegue colocar a mão no coração, ou um lugar que você se sinta confortável? Eu quero que você feche seus olhos e comece a agradecer, e dizer, Jesus, muito obrigado, eu não ia aguentar. Muito obrigado, Jesus, eu não tinha estrutura para suportar. Oh, Jesus, era para mim estar condenado, era para mim estar descendo ao inferno, mas o seu amor por mim foi tamanho, que o Senhor deixou de sentir a comunhão com o Pai por alguns minutos, por algum tempo, para que eu fosse amparado por Ti. Oh Jesus, a catedral do amor quer Te louvar, a catedral do amor quer Te agradecer, a catedral do amor quer bendizer o Teu nome essa noite. Estamos vivendo um tempo difícil, mas nesse tempo difícil, a nossa palavra é gratidão. Obrigado, obrigado Jesus, obrigado, obrigado por morrer por nós na cruz do Calvário, obrigado Jesus, por ressuscitar ao terceiro dia, obrigado Deus, por
ter desamparado o teu filho para nos amparar. Obrigado, Jesus, porque nós somos livres, nenhuma condenação má, porque nós fomos livres e justificados pelo Senhor na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. A tua igreja te adora em agradecimento, a tua igreja te louva em agradecimento, a tua igreja levanta a mão em agradecimento. Obrigado, Jesus, porque se nós sentimos a tua presença, é porque o Senhor venceu aquilo que nós não poderíamos vencer. Obrigado, Jesus, é o que nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus,